nossa querida amiga Thelma. Muito obrigada, Elaine, muito obrigada, Nivaldo, Rinaldo também, que desde o ano passado ele estava tentando, né, e não deu certo. Agradeço muito ao convite de estar com vocês, é um privilégio enorme. Desejar um feliz sábado a todos, que o Senhor nos abençoe neste novo sábado. Sem dúvida alguma, é um privilégio estarmos vivendo, né, esse novo final de semana, esse novo sábado. Estamos, graças a Deus, bem, saúde, tantas pessoas doentes, hospitalizadas, então só motivo de gratidão. E é um privilégio também falar para vocês, né, que são os nossos amigos queridos, nós temos um carinho enorme por todos da Igreja da Alvorada. A gente nunca vai deixar de falar que a Igreja da Alvorada foi um grande presente na nossa vida e nós levamos vocês no nosso coração. Onde nós vamos, quando a gente vai falar da nossa vida, do nosso ministério, sempre chega o ano de 2006, quando nós chegamos na Igreja da Alvorada e a gente fala da igreja maravilhosa que Deus preparou para nos receber, para nos acolher. E passamos 6 anos aí muito felizes, foram anos especiais e só tem gratidão no nosso coração. E é bom, né? Esse amor nos une, esse amor fraternal é tão gostoso, né? A gente lembra com carinho das pessoas, faz toda a diferença. Acho que a Alvorada que ganhou um grande presente, viu, Thelma? Alvorada que ganhou um presente. Os presentes foram mútuos, é que vocês não sabem o que significa uma igreja na vida de uma família pastoral. É muito, porque a igreja é a nossa vida, entendeu? A gente vive, respira, tudo pela igreja. Então, quando a gente tem o privilégio de ter uma igreja tão querida e amável como nós tivemos, é um presente maravilhoso. Então, foi um presente mútuo, né? Vocês receberam, nós também recebemos. Exatamente, eu lembro até o pastor Brinha aquele dia, ela até chorou quando você vai ser pastor da Igreja da Alvorada. Nossa, ele chorou de alegria por dentro de estar conosco. Foi um pastor administrativo, né, lá no sul. Ele era um pastor administrativo lá no sul, né? Só ficava mais em escritório, né? Aí veio aqui para Alvorada, nossa, foi o melhor lugar que ele veio, quer dizer, para a gente, né? Para a gente também, Nivaldo. Deus sabe de todas as coisas. E é exatamente nessa igreja que a gente precisava estar naquele momento. Deus cuidou de tudo, então eu não tenho dúvidas alguma disso. Vocês foram um presente na nossa vida e nós somos um presente na vida de vocês. Isso é lindo, né? Porque é isso que Deus faz na nossa vida. Indo nesse gancho, a gente já pode entrar também, né? O nosso cônjuge é um presente na nossa vida. Embora muitas pessoas não achem isso, né? Meu pai, o que eu fui fazer? Que escolha que eu fui fazer? Onde que eu estava com a minha cabeça? Essa semana mesmo, conversando com uma pessoa casada já há algum tempo, ela falou assim, eu não entendo por que a gente começa a namorar tão cedo, por que a gente casa tão cedo, por que a gente faz essa escolha tão cedo na nossa vida. A gente devia pensar em namorar com uns 30 anos, e daí a gente ia namorar e tal, e não sei o quê. Daí eu peguei e falei assim, olha, não ia adiantar nada, porque com 30 anos você ia estar cheia de ilusão também, e você não ia perceber as coisas que você percebe depois que você casa, e a vida é assim, entendeu? Então é complicado, né? Mas a gente quer falar aqui, eu quero falar, né? Eu preparei para vocês para falar do sentimento mais lindo, mais nobre que envolve a vida dos casais. Tanto é que eu coloquei como título para nossa reflexão nessa noite, amem-se, ao contrário, acima de tudo, amem-se. Por que acima de tudo, né? São tantas coisas que envolvem esse tudo, né? Que se a gente fosse falar sobre tudo isso, daria uma tese de pós-doutorado, porque é muita coisa, né, gente? Então, acima de tudo, amem-se. Cada casal que está me ouvindo sabe o que significa, de fato, esse tema, esse acima de tudo. O amor, ele é maravilhoso, né? O amor faz toda a diferença, o amor, ele apaga todas as culpas, todas as dificuldades. Então, o amor, ele nunca pode deixar de existir na vida de um casal. E eu vou ler para vocês uma comparação que eu ouvi um pastor fazendo de uma família, sobre uma família,
E eu gostei muito. Ele compara a família dessa forma. Veja aí se você concorda com o que eu vou ler. Ele diz assim, que uma família, ela é comparada a uma mesa. Então, pensem numa mesa com os 4 pés, né? O primeiro pé dessa mesa é comparado à espiritualidade da família. O segundo pé dessa mesa são as famílias dos cônjuges. O terceiro pé da mesa são os objetivos que aquela família tem. O quarto pé são as finanças da família. E aí o topo da mesa é o amor. Olha só. Bonito, né? Se você parar para pensar nisso. O topo dessa mesa é o amor. E aí aqui, onde eu escrevi, né, o que eu ia falar para vocês, eu escrevi bem assim, o amor, né? Ah, o amor. Esse amor que é tão falado, tão cantado, que tem poesias maravilhosas, né? O que dizer do amor, de fato, né? A gente sabe que o amor é o sentimento mais lindo, mais admirável, mais sublime. É o sentimento que vem do coração de Deus, né? A gente sabe que Deus é amor. Deus, então, ele a gente sabe que ele é uma pessoa totalmente repleta, cheia, imbuída do amor. E nós, meros mortais, pobres seres humanos, né, temos um amor no nosso coração, que é um amor que não dá para se comparar com o amor verdadeiro, que é o amor de Deus, mas que esse amor pode se tornar muito puro, muito real e leal quando a gente se entrega ao Deus do amor, à fonte do amor, né? E é claro que eu não ia deixar de falar para vocês, fazer uma breve reflexão do que a própria Bíblia diz sobre o amor em Coríntios 13, né? Então, o que que diz? Que o amor, ele é paciente, o amor, ele é bondoso, ele não é invejoso, o amor não é orgulhoso, o amor não maltrata, o amor não procura os seus próprios interesses, o amor não se ira facilmente, o amor não guarda rancor. E olha que linda, essa parte é muito difícil, né? Só é bonita de ler, mas é difícil. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Gente, é lindo isso, né? O amor é maravilhoso. Mas e viver esse amor? Gente, viver esse amor é muito difícil, porque misturado com tudo isso, tem muitas coisas que envolvem a nossa vida. É esse dia a dia, essa loucura, o nosso trabalho, são os filhos, é o aluguel, é o serviço que não dá certo, que muitas vezes a gente perde o emprego, e a doença, a pandemia. Então, é muito complicado, né? É lindo, porque isso Deus falou sobre o verdadeiro amor, né? Como ele é. Mas ser paciente, né? Hoje foi muito engraçado. Eu e o Elias, a gente estava caminhando de manhã, daí eu falei para ele, amor, Deus me deu para você desenvolver a sua paciência. Porque paciência é um fruto do Espírito, eu falei para ele. Porque o que acontece? Eu sou um pouco desligada, daí ele conta umas coisas para mim, e às vezes eu não estou prestando muita atenção, eu falo, ah, que legal, né? Mas eu não presto atenção nos detalhes. Daí eu pergunto de novo, mas amor, eu já não te falei? Ele, amor, já falou, né? Mas você já sabe que eu esqueço, que eu não prestei atenção. Você pode falar de novo? Aí hoje eu fiz essa pergunta para ele, ele falou, mas amor, eu já te falei isso 2 vezes. Falei, sério? 2 vezes? Falei, nossa, mas eu tô mal mesmo, né? Falei, amor, mas tu fica tranquilo, porque você tá se preparando para o céu vivendo ao meu lado. Porque daí você desenvolve a paciência, sabe? Você vai ficando um homem mais paciente, preparado para ser transformado, né? E a gente tem que rir, né? Porque a gente tem que fazer umas piadas com a nossa própria vida, né? Porque senão fica muito pesado, é muito difícil. E eu penso mesmo, sabe? Por exemplo, eu não sei vocês, mas nós dois somos água e vinho dia e noite. Nós somos totalmente diferentes. Isso mais diferente ainda quando nós nos casamos, né? Agora a gente já está um pouco bem mais semelhante assim um do outro, porque a vida faz isso. Mas o que acontece? Falando sobre isso, eu aprendi muito com meu marido, que vocês conhecem, o meu marido, ele não é uma pessoa calma, tranquila, né? Que a gente fala que tem sangue na veia, aquele temperamento forte, né? Mas que eu amo, porque eu já sou diferente, né? Eu sou tranquila, sou calma, mas eu preciso de alguém também ali, né? Comigo, fazendo a coisa acontecer. Então, é maravilhoso, né? Essa união, né? Essas escolhas que Deus faz para a nossa vida.
E é incrível como a gente melhora, né? Como a gente se aperfeiçoa com o nosso cônjuge. E eu acho isso lindo. E muitas vezes a paciência que falta no Elias eu tenho. A bondade que falta em mim, ele tem, né? Então a gente vai se organizando nisso, um vai vendo o outro e vai crescendo. E o amor, ele é a base da nossa vida conjugal. E é impossível um casamento viver e permanecer sem amor. Mas a gente poderia aqui ficar falando sobre o amor, porque é lindo, né? É tudo isso que a gente já viu, é maravilhoso, só tem coisas boas, né? Referentes a esse amor que o apóstolo Paulo escreve em Coríntios 13. Mas a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: e quando o amor acaba? Oi, você pode falar, Thelma, como assim? Nós somos adventistas do sétimo dia, nós sabemos a Bíblia inteira, a gente sabe tudo, a gente sabe 1 Coríntios 13 de cor, a gente vai aos sábados à igreja, a gente faz o culto todos os dias. Ah, então o amor não acaba numa família adventista? O amor não acaba numa família de cristãos? Gente, é muito triste, mas o amor acaba sim, infelizmente, né? O amor acaba, eu vou dizer quando. O problema é que esse amor, ele acaba quando um dos cônjuges, ou os dois cônjuges, né, dependendo de cada situação, eles ficam longe da fonte do amor. É um minutinho, sabe? Se a gente se desliga da fonte do amor, do Deus poderoso, daquele que vem toda a força, que vem o amor, que vem tudo aquilo que nós precisamos para ter uma vida feliz, então esse amor, ele pode acabar. O que nós vemos hoje em dia são muitos casamentos se acabando, é verdade ou não é? Muitos casamentos dentro da nossa igreja e fora da nossa igreja. Eu fiz uma conta super rápida de casais que eu conheci na Alvorada. Porque como eu estou falando, né, da Alvorada, e na minha conta rápida, porque também faz muito tempo que eu saí, pode ser que infelizmente tenham mais famílias que se desfizeram nesse período todo, mas na minha conta rápida, das pessoas que nós convivemos intensamente, que eram os nossos amigos, 6 casais se separaram. E eu fiquei muito triste, sabe, quando eu fiquei lembrando de cada casal. E a gente sabe que cada um tem a sua história, que cada um tem a sua dor, e longe de cada um de nós aqui julgar cada casal, longe disso, né? Mas é muito triste, porque é muita gente, né? Pessoas que se casaram ali aos pés do Salvador, que fizeram todas as júris de amor, as promessas e tudo, e a gente vê o casamento se desfazendo. Então, isso acontece, né? Esse amor pode acabar, mesmo sendo casal cristão. Mas existe uma coisa que os outros casais não têm, que nós temos. Nós podemos restaurar esse amor. Isso é lindo. Isso é lindo no casal cristão. Por quê? Nós estamos vivendo num mundo de pecado. Então, as coisas ruins acontecem no nosso relacionamento. Mas esse relacionamento, ele pode ser restaurado. Ele pode ser restaurado em Deus. Olha que lindo, né? Eu acho isso maravilhoso. E eu escrevi aqui: sendo Deus quem é, ele não poderia abastecer o nosso coração vazio, sendo Deus de amor que ele é, o Deus de misericórdia, o Deus da graça? Se o seu coração está vazio, ele pode sim abastecer o seu coração de amor. Aí fica a dica: se em algum momento da sua vida você acordar assim e você começar só a ver defeitos no seu cônjuge, sabe, todas as coisas que a gente não gosta, aquilo que perturba, e você só vê aquilo, e cada vez que passa, você fixa mais o seu pensamento em tudo aquilo que você não gosta. Se você está nessa fase da sua vida, você é um forte candidato para fazer com que o amor do seu coração acabe.
Tenha certeza disso. Se tudo que você vê, está vivendo relacionado ao seu cônjuge está te irritando profundamente, pode ser que futuramente você esteja com seu coração extremamente vazio, que é aquele amor lindo que você desenvolveu na sua adolescência, na sua vida adulta, né? Logo que você se casou, pode ser que esse amor vá embora. Então, se você está se sentindo assim, existe um SOS na sua vida nesse momento. É um grito de socorro. E esse socorro você precisa primeiro dirigir esse grito de socorro ao Deus do amor, ao Deus que vai poder dar para você exatamente aquilo que você precisa. O que a gente precisa fazer nesse momento, quando nós estamos nos sentindo vazios, quando nós estamos nos sentindo tristes porque nós não amamos mais como nós amávamos, nós precisamos, a primeira coisa, abrir o nosso coração para Deus, de joelhos, clamar ao Senhor. Você não precisa falar isso para o seu cônjuge. Esse sentimento é o seu sentimento. Você precisa falar com Deus e falar, Senhor, por favor, o Senhor é a fonte do amor. Eu preciso que o Senhor coloque mais amor dentro do meu coração. Me ajude a ver o lado bom do meu marido, ajude a ver o lado bom da minha esposa, que eu não fique focando naquilo que eu não gosto, naquilo que me irrita, naquilo que é tão diferente de mim. Nos últimos anos que nós passamos em Moema, nós cuidamos de um casal muito querido, que eles não são adventistas, nós levamos para esse C, e nós ficamos super amigos deles, eles frequentavam o pequeno grupo que nós frequentávamos, né, que o Elias fazia, o pequeno grupo, e aí eles tinham muitos problemas, e nós então resolvemos, além do pequeno grupo que nós fazíamos na terça-feira, nós escolhemos um outro dia da semana para que a gente pudesse estudar a Bíblia com eles e ajudá-los na parte do relacionamento. Então, mas a intenção mesmo era estudar a Bíblia para que eles se batizassem. E aí eu falei, olha, eu vou fazer o meu máximo por eles. Então, todas as semanas eles iam na minha casa, eu fazia uma janta, mas janta que eu falo é coisa simples, né? Um lanchezinho assim, fazia um jantarzinho ali para a gente comia, né? E depois a gente começava a estudar a Bíblia. Aí a gente abria a Bíblia, mas a gente não conseguia estudar. Porque todas as vezes eles tinham que abrir o coração para a gente das dificuldades que eles estavam passando no relacionamento. Olha, era tão triste que eu falava assim, às vezes eu deixava o Elias conversando ali com eles, eu pedia licença e ia no meu quarto orar. Porque eu falava, Senhor, se o Senhor não me der sabedoria, eu não sei mais o que eu falo. Porque era assim, porque você deixou a toalha lá em cima da cama e eu não aguento mais. Mas você pega e deixa todas as semanas e todos os dias a toalha de rosto em cima da pia. Mas você, quando você vai pôr o lixo, você não tampa de novo o lixo. Mas você, quando vai pôr, você não vê que o lixo está pingando e desce pingando e daí eu tenho que limpar. Mas eram essas coisas assim, sabe? Mas só que isso era muito sério, né? Aquilo, a gente não conseguia estudar a Bíblia. A gente não conseguia estudar a Bíblia por picuinhas do casamento deles, né? E isso não é difícil de acontecer na vida de qualquer um de nós. Por quê? Porque a gente para de olhar para aquela mulher que você escolheu na sua adolescência, a gente para de olhar para aquele homem que a gente amava e que trazia tanta alegria ao nosso coração, e daí você só vê exatamente aquilo que você não gosta, né? Todas aquelas coisas que acontecem dentro de uma casa, que é de repente deixar coisas fora do lugar, que sei lá, usar a patente do banheiro, não abaixar a tampa, são coisas, vocês pararam para pensar que às vezes são coisas tão pequenas que a gente começa a invocar e que fazem toda a diferença no nosso relacionamento. Então, o que a gente precisa fazer quando nós estamos com o nosso foco mais voltado para a parte negativa do que para a parte positiva, a primeira coisa é orar. Senhor, por favor, tire esses pensamentos ruins do meu coração, me ajude a ver o lado positivo. E existe um exercício maravilhoso, é muito especial. Quando você começa a ter um coração agradecido pelas bênçãos e pela pessoa que está do seu lado. Por quê?
Quando você foca no negativo, você não vê mais positivo, você só enxerga o negativo. Você não vê mais aquela pessoa honesta que você via, você não vê mais aquela pessoa carinhosa que você via, você não percebe mais os pequenos detalhes que essa pessoa faz para te agradar. Você não percebe, você só foca no negativo o tempo todo. E isso é muito triste na vida de um casal. Então a gente precisa clamar ao Senhor para que Ele cuide do nosso coração, para que Ele mude o nosso foco. E a gente precisa começar a seguir os passos de Jesus. Pedir para que Ele nos dê um coração bondoso, um coração repleto de amor. Gente, nós precisamos sempre analisar a nossa vida enquanto casal. Muitas vezes os dois juntos. E milhões de vezes separadamente. Eu sempre falo que na nossa vida, enquanto pessoal, na parte pessoal, a gente só cresce se a gente se analisa. Você precisa estar o tempo todo analisando você. Que tipo de pessoa você tem sido? Que tipo de mulher você tem sido? Que tipo de homem você tem sido? Então, você primeiro analisa você olha para dentro de você. E depois, você analisa o todo. Né? Porque a gente tem uma tendência muito, muito fácil de apontar os defeitos do nosso cônjuge. E daí, aquela velha, o nosso casamento está assim, mas porque você é assim, porque você faz isso, porque você tem memória de elefante, porque você não deixa passar nada, e aí a gente vai juntando, né, essas dificuldades, essas diferenças. Mas a gente não se analisa. E vou falar uma coisa para vocês: se autoanalisar não é fácil, é bem difícil, mas é muito importante para o crescimento. Então, você olha que tipo de pessoa você está sendo, né? Para depois você reclamar do seu cônjuge. Será que você também não está com algum problema? Será que você também não está refletindo algo que não seja bom para ele? Outro dia eu ouvi uma história de um homem que estava muito preocupado com a esposa, porque ela estava ficando surda. Ele falou assim: nossa, o que eu vou fazer? Minha esposa está ficando surda. E ele foi conversar com o médico. E falou assim: olha, eu não sei, eu queria que você me ajudasse a fazer um teste para eu ter certeza, né, o que está acontecendo com ela, porque eu acho que ela vai perder a audição por completo. E aí o médico então orientou para que ele fizesse uma pergunta simples, e ele foi dando, né? Olha, você começa a falar com ela, por exemplo, 1 metro de distância, e você vai diminuindo, 2 metros de distância, e vai diminuindo, né? De 2 metros até chegar bem pertinho dela. E aí ele foi perguntando para ela. Ele perguntou para ela: querida, o que nós vamos ter de almoço hoje? Aí ela falou: desculpa, o que nós vamos ter de mistura hoje para o almoço? Ela falou que ia ter de mistura. Hoje nós vamos ter frango assado. Aí, quer dizer, perguntou, né? Fez a primeira pergunta, ela não respondeu. A 2 metros de distância. Aí ele diminuiu a distância. Querido, o que nós vamos ter de mistura para hoje? Ela não respondeu. Aí ele diminuiu. Querida, o que nós vamos ter de mistura para hoje? Ela também não respondeu. Ele chegou bem pertinho dela e falou: querida, o que nós vamos ter de mistura hoje? Aí ela pegou, pela 4ª vez, ela falou: frango assado. Ela falou assim: nossa, ele falou: nossa, eu estou muito preocupada com você, porque você não está me ouvindo. Eu estou perguntando para você já 4 vezes essa pergunta. Ela falou assim: olha, eu quero te dizer que eu respondi as 4 vezes. Todas as vezes que você me perguntou, eu te respondi. E que triste, né? Ele estava tão preocupado com ela, mas quem estava ficando surdo era ele não sabia. E muitas vezes é isso que acontece na nossa vida, né? A gente pensa que o problema é com o nosso cônjuge, mas o problema é com a gente. E a gente não para refletir na nossa vida, a gente não para analisar quem nós estamos sendo. E vou falar uma coisa para vocês: não é difícil não a gente entrar numa rotina frenética na vida de casal e a gente esfriar esse amor que é tão importante, tão especial. Não é difícil, gente. Nós somos casados, né? Aqui eu não sei quanto tempo vocês têm de casados, mas eu tô vendo que tem pessoas que têm muito tempo de casado, mais do que eu, né?
Nós, graças a Deus, completamos em janeiro 36 anos de casados. Eu acho isso uma bênção. E eu sei que vocês têm mais, tem gente que tem mais tempo, então não é difícil do amor esfriar, não. Nós não fomos para o céu ainda, nós não fomos transformados, nós vivemos nesse mundo terrível de pecado. E coisas ruins acontecem na vida de pessoas cristãs. A gente sabe disso. Mas o lindo de tudo é quando a pessoa não se entrega e entrega-se a Deus, não se entrega ao pecado, não se entrega à tristeza, mas entrega-se a Deus. Daí pede então para o Senhor o quê? A restauração. O Senhor pode restaurar. Isso é lindo, sabe? Isso é lindo de ver. Deixa eu ver o que mais que eu escrevi aqui. Muitas vezes nós que somos mulheres achamos que a culpa é nossa quando um casamento fracassa. A gente acha que mulher tem muito disso, sabe? De pegar a culpa para ela. Se o filho não se deu bem na vida é porque ela, a mãe, não educou direito. Se o casamento deu errado é porque ela, a esposa, não foi boa o suficiente. Mas eu quero falar para todas as mulheres que estão me ouvindo, nós não podemos ter esse tipo de pensamento. Quando um casamento não vai bem, tenham a certeza que os dois têm culpa. Geralmente é isso. Geralmente existe uma culpa dupla, porque em algum momento aconteceu um deslize ali com os dois e um foi para um lado e o outro para o outro lado e não se perceberam, né? Não perceberam que eles estavam tão distantes um do outro. Então, não existe essa culpa única, exceto naqueles momentos em que uma pessoa da relação não quer mais esse casamento, porque isso acontece. Às vezes, uma única pessoa, um dos cônjuges está lutando sozinho e a outra pessoa de fato não quer mais. Então, quando um rejeita 100% essa relação, não tem mais o que fazer, infelizmente. Mas quando os dois percebem que houve um erro no casamento, que houve um desgaste, que está havendo falta de amor, aí sim, existe a possibilidade desse casamento ser 100% restaurado, em nome de Jesus, né? Então, nós precisamos ter essa noção. Às vezes, a gente não pode apontar para um casal que se separou, dizendo que eles poderiam ter restaurado o casamento se eles buscassem a Jesus. Eles poderiam sim, mas se os dois se entregassem de corpo e alma a Jesus. Quando um só se entrega, quando um só faz jejum, quando um só faz oração, não dá certo, porque o casamento é feito de duas pessoas. Então, os dois precisam estar por inteiros nessa relação. Isso é muito importante. Então, quando os dois se doam por essa relação, algo incrível acontece. A relação é restaurada, o amor é restabelecido no casamento. E é o que a gente precisa. Essa questão, aquela comparação extremamente antiga, né, do amor, que o amor é uma flor que precisa ser cuidada, é muito antigo isso, mas ela é muito verdadeira. Por quê? O amor é uma flor, realmente, é comparada com uma flor. O amor é algo muito delicado, tanto quanto uma flor. E nós sabemos que se nós não cuidarmos da flor, ela fica murcha e ela vai morrer. O amor é a mesma coisa. Se você não cuidar do amor que você tem pelo seu cônjuge, ele vai morrer também. Ele vai morrer e esse amor vai acabar. Então, nós precisamos viver em alerta em relação ao nosso casamento. Acendeu a luzinha amarela ali, percebeu que o negócio está mais para reclamação do que para gratidão, aí já tem que mudar o foco. Nesse momento, você tem reclamado, não precisa responder, tá? Nem para mim, nem para o seu cônjuge. Nesse momento, você tem reclamado mais do seu cônjuge? Está pesado aí a situação do lado dele? Para você está difícil? Você está meio cansado? Como é que estão as coisas por aí? Ou você tem agradecido a Deus pela pessoa que Ele deu para viver ao teu lado? Então, a reflexão dessa noite tem que começar por aí, porque todos nós sabemos em que nível nós estamos no nosso relacionamento. Todos nós sabemos. Todos nós sabemos o que é que nós sentimos de verdade no nosso coração. Então, a gente precisa fazer essa análise nesse momento. E é assim que a gente vai crescer. Muito bem. Aqui eu escrevi que todo casal precisa trabalhar junto para contribuir, para construir uma convivência harmônica
para que um possa cuidar do outro e oferecer conforto emocional. Olha só, fora essa questão do amor, de amar intensamente, é muito importante que você ofereça para a pessoa que está ao seu lado conforto emocional, o conforto físico é importante também e o conforto espiritual. É muito importante que essa pessoa sinta segurança e quem está ao lado dela. Então, quando você está forte emocionalmente, você vai poder fortalecer as emoções do seu marido ou da sua esposa. Quando você está forte espiritualmente, você vai poder ajudar o seu cônjuge a se fortalecer espiritualmente. Olha que lindo. Quando você está forte, né, fisicamente, você vai ajudar o seu cônjuge a ser forte fisicamente também. É bom que o homem não esteja só. Foi isso, né, que Deus disse. Porque um ajuda o outro. Quando um cai, o outro está ali para levantá-lo. Não é lindo isso? Eu acho lindo isso. Então, Entendo, não. É interessante que para você oferecer o conforto mental, o conforto emocional, físico, você tem que conhecer o seu cônjuge, né? Para saber que tipo de conforto emocional você vai suprir para ela, né? De repente, ela não quer que eu fale, por exemplo, sobre ah, não, você tem que resolver seus problemas assim, 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 assim. Não, às vezes ela só quer que eu escute. Só quer escutar. Ela já tem a solução. Ela só quer que eu escute. Ou senão, de repente, ela precisa de algum ânimo físico, né? Então, se você não estiver atento a ela, não estiver atento ao seu parceiro, à sua companheira, como que você vai poder dar esse conforto, esse suporte, né? é isso que o Fernando falou, é muito verdadeiro, né? Por isso que a gente precisa conhecer intensamente a pessoa que está ao nosso lado. E é assim que a gente conhece, né? Se relacionando cada dia mais. E o que o Fernando falou também tem muito a ver com as linguagens do amor. Então a gente precisa conhecer qual é a linguagem do nosso cônjuge, né? Para você dar esse conforto emocional, para você saber dar o aconchego quando ele não está bem. E nós que somos mulheres, nós falamos muito, né? E quando a gente vê que o marido não está bem, a gente quer muito tirar o que ele tem dentro do coração, né? E é muito engraçado que a gente já sabe disso, né? Quando os homens não estão bem, eles entram na caverna deles. Gente, homens, olha, deixa eu contar para vocês, isso para uma mulher é terrível. Homem na caverna é pedir para morrer. A gente quer fazer qualquer coisa, sabe? Porque mulher, quando tem alguma coisa, ela fala, né? A gente fala, a gente precisa resolver o nosso problema falando, então a gente conta e tal, a gente, né, resolve. Só de falar para o marido a gente resolve. Aí quando a gente vê o marido lá quieto, ai, Senhor, que bicho mordeu esse homem, né? E aí a gente fica desesperado, mas também a gente precisa aprender isso. E é muito legal quando a gente aprende a diferença do homem e da mulher. Por exemplo, muitas vezes o meu marido entra na caverna dele. Ele tem muitos problemas para serem resolvidos. Não é fácil e não é simples ser um pastor, principalmente de igrejas grandes como ele tem sido nos últimos anos. E às vezes ele não quer falar sobre o problema. Porque o homem às vezes não quer falar. O homem só de ficar quieto ele já resolve o problema, diferente da mulher. E a gente não sabe disso, né, muitas vezes, mas conforme a gente vai vivendo e vai participando desses momentos que são tão especiais, a gente vai aprendendo a diferença do homem e da mulher. Então, hoje, quando eu percebo que o Elias está meio na dele e tal, eu chego perto e daí, amor, tá tudo bem? Não, tá tudo bem. Aconteceu alguma coisa? Ele falou, não, tá tudo bem, tá tudo bem. Tá tudo bem, eu já sei que... Né? Eu falei, mas você quer conversar? Ele, não quero falar agora, outra hora a gente conversa. E essa outra hora dificilmente chega. Às vezes chega, ele conversa, fala e tal, mas às vezes não chega, entendeu? Ele se resolve, e tá tudo bem, né? Tá tudo bem, porque é assim, e a gente tem que aceitar. E uma coisa que é muito importante é a gente... Então, Oi, pode falar. e às vezes esse conforto emocional também vem muito naquela parte que você falou que é o exercício positivo ou negativo, né? Se for negativo, já viu, né? O exercício positivo, né? De falar que as coisas estão tudo bem, também ajuda muito, né? Nessa parte emocional, né? De ambos os lados. Né? Sim, verdade, bem verdade. É,
Então, eu estava falando, né, sobre a gente permanecer juntos, né, esse esforço que a gente faz. Então, aqui eu escrevi, um casal cristão, ele fica junto só em função da família? Eu não sei o que vocês dizem, qual é a resposta de vocês? Um casal cristão, ele fica junto só em função da igreja? Um casal cristão, ele fica junto só para dar satisfação para a família dela ou para a família dele? Para mim, todas as respostas para essas perguntas, elas são respondidas com um grande não. Um casal cristão, ele não vai ficar junto só por causa da família, ele não vai ficar junto só por causa da igreja, não vai ficar junto para dar satisfação para a família dele ou dela. Um casal cristão, eles vão ficar juntos porque eles têm temor àquilo que eles prometeram diante de Deus no altar, diante de todas as testemunhas e dos pais. Eles fizeram uma promessa, fizeram juras de amor. Então, um casal cristão tem temor a Deus, porque eles juraram diante de Deus que eles estariam juntos em todos os momentos, na riqueza, na pobreza, na doença, na saúde, na tristeza, na alegria, nos momentos de paz, nos momentos de dificuldades. Então, eles prometeram, fizeram juras de amor, mas as pessoas esquecem de uma forma rápida isso, né? Esquecem que eles prometeram diante de Deus que ficariam juntos até que a morte separasse. Gente, é lindo falar isso, mas para muitos casais isso é muito difícil. Mas eu acho muito lindo quando a gente entende o quanto Deus transforma as dificuldades, o quanto Deus transforma o coração, de quanto Deus dá o perdão quando a gente precisa perdoar, do quanto Deus dá o amor quando a gente precisa amar, do quanto Deus está disposto a arrumar a casa, a família que está bagunçada, quando a gente coloca tudo nas mãos dele. Eu acho lindo isso. Não se esqueçam que o nosso Deus, além de ser um Deus do amor maravilhoso, Deus, a fonte do verdadeiro amor, ele é um Deus que transforma. Transforma corações, transforma vidas e transforma relacionamentos. Eu acho lindo. E feliz do casal que se coloca diante de Deus e pede essa bênção, essa transformação. Eu não sei se vocês têm o hábito de orar juntos. É muito importante o casal orar juntos. Isso fortalece demais o relacionamento. Antigamente, sabe? Bem antigamente, quando às vezes a gente tinha alguma discussãozinha, alguma coisa que eu fazia, o Elias não gostava, o que ele fazia, o que eu não gostava, e aí a gente orava juntos, nossa, era tão gostoso, dá uma paz tão grande. Eu falei antigamente porque depois de uma certa fase da vida, né, a gente fica tão bonzinho, né, um para o outro, que a gente não briga mais, a gente não discute mais, é tudo tão legal, né? Aí as pessoas falam, ai, você queria voltar há 20 anos atrás, há 30 anos atrás? Eu falo, não quero voltar nada, tá tudo bem. Eu queria ser mais nova, igual eu era, né? Seria ótimo, mas com a minha cabeça, com a minha experiência, com essa vivência que a gente tem, né? Mas então, nesse momento, é um momento gostoso, né, que a gente está vivendo na nossa vida e que um tem muita paciência, né, com o outro, tem muito amor e um é muito bom para o outro, né, então a gente vive um momento mais de paz. Mas no começo não foi fácil, né, porque não é fácil, não sei se para vocês foi bem simples, né, mas assim, logo que nós nos casamos, nós tivemos que ter muita paciência, nós tivemos que orar muito. E nós conversávamos muito sobre as nossas diferenças, sobre as nossas dificuldades, né? Mas se tem uma coisa que a gente fala e a gente fica muito feliz por isso, o nosso amor sempre foi muito, muito intenso e sempre foi muito grande um pelo outro. Então, nada que acontecesse no nosso relacionamento era maior do que o nosso amor um pelo outro. Então, isso fez toda a diferença e faz até hoje. Porque qualquer dificuldade que a gente tem, a gente sente que o nosso amor é muito maior, que o nosso amor cobre qualquer transgressão, qualquer dificuldade, qualquer diz que me diz, que qualquer picuinhazinha, entendeu? Então, o nosso amor é muito maior do que tudo isso. E a gente precisa alimentar esse amor na fonte do verdadeiro amor. E eu escrevi aqui um parágrafo que eu quero ler para vocês. Está escrito assim: quando trocamos a nossa vontade pela vontade de Deus e quebrantamos o nosso coração sinceramente, o Espírito Santo se apodera de nós e nos ajuda a sair do terreno encantado de Satanás. Olha que lindo!
Existe o terreno encantado de Satanás? Existe. Nós sabemos que esse terreno encantado é terrível. Satanás pinta o terreno encantado para cada um de nós de uma forma, porque cada um tem um tipo de fraqueza. Cada um tem uma fraqueza diferente. E Satanás, ele é o maior psicólogo que existe no mundo. E ele analisa cada um de nós. Então, infelizmente, pessoas que em algum momento da vida ficam longe de Deus podem cair facilmente nesse terreno encantado de Satanás. Mas é lindo saber que o nosso Deus, que nos ama incondicionalmente, mesmo que isso aconteça na nossa vida, Ele está disposto a dar a sua mão poderosa para nos reerguer do lamaçal do pecado. E é quando existe amor no coração dos cônjuges, né, que passam por problemas tão difíceis, e um perdoa o outro, e um aceita o outro, e constrói a vida. É lindo, né? Não que não vão lembrar de vez em quando do que aconteceu, né? Que é difícil, né? A gente não vive com amnésia, felizmente também, né? Mas a gente lembra sem dor. Deus cura, né? Deus põe um curativo no nosso coração. Então é muito importante a gente ter Deus como nosso grande ajudador. Deixa eu ver o que mais que eu separei aqui para falar para vocês. Eu coloquei que os problemas em nosso relacionamento com Deus, eles serão muito pequenos e muito fáceis de serem resolvidos. Nós vamos tirar aqui da lista de todas as pessoas que eu estou falando, existem possibilidades de serem curadas, né? Todas as pessoas e todos os casais. As únicas pessoas que têm uma dificuldade muito grande de receberem essa cura são as pessoas que têm problemas emocionais. Então, eu queria abrir esse parênteses aqui, porque existem muitas pessoas que têm muitas dificuldades emocionais e não procuram um médico. Existem pessoas que têm um relacionamento muito difícil, mas são pessoas bipolares que precisariam tomar remédio para que as emoções pudessem ficar centradas. Existem pessoas que têm relacionamentos muito conturbados, mas são pessoas que são altamente depressivas e acham que não tem nenhum problema. Então, quando a gente fala que Deus cuida, que Deus cura, que Deus restaura, isso tudo é bem verdade. Mas nós precisamos estar atentos às nossas dificuldades. Nós precisamos ficar atentos às nossas dificuldades emocionais. Será que nós temos alguma dificuldade emocional? Eu conheço casais que tiveram problemas seríssimos, que chegaram à separação, inclusive, e que não haviam se tratado. E depois que houve um tratamento, essa pessoa mudou. Eu tenho certeza que se essa pessoa tivesse começado esse tratamento com muita antecedência, talvez o casamento não teria acabado. Então, Deus restaura, Deus ajuda, Deus cuida mesmo da gente, mas a gente tem que fazer a parte que nos cabe. Se você percebe que o seu cônjuge tem, assim, um descompasso emocional muito grande, vale a pena uma consulta ao médico. Vale a pena tomar um remédio, não tem problema nenhum tomar remédio. Problema tem você ficar gritando, xingando, batendo porta, fazendo escândalo, não controlando as suas emoções, isso tem problema. Agora, você tomar um remédio para se controlar, você tomar um remédio para ser uma pessoa mais calma, você não tem culpa de ter nascido, de repente, com uma bipolaridade, com uma tendência a ter depressão, né? Então, a gente precisa ficar atento, porque, de repente, a gente precisa de uma consulta médica para que o nosso casamento não desabe, para que o nosso casamento não venha a fracassar. Então, isso é importante a gente ter na nossa vida, na nossa consciência, né? Quando a situação é de ordem moral ou de ordem espiritual, o nosso remédio realmente ele está somente em Deus. Deus pode nos ajudar 100%, né? Ele nos faz nascer de novo, ele nos faz pessoas novas, ele nos faz parecidos com o próprio Jesus. Isaías 26, 3. Só um minutinho aqui.
Isaías 26, 3 diz assim: Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme em ti. Olha que lindo. Deus vai ajudar a cada um de nós a vivermos em perfeita paz quando o nosso propósito está firme em Deus. Eu acho lindo pensar nisso, né? Paz é o sentimento mais especial e assim mais importante na vida de um casal. Na nossa vida como pessoa, né? É tão gostoso você colocar o seu travesseiro, a sua cabeça no seu travesseiro e ter paz. E Deus promete isso. Aquele, né, que tem a sua mente em Deus, que tem os seus propósitos firmados em Deus, Deus diz que vai dar perfeita paz, vai guardar o seu coração em perfeita paz. Então, o seu propósito, o propósito do seu coração, ou os propósitos do seu coração precisam estar em perfeita harmonia com Deus para que Ele possa te dar paz. E isso é muito importante na nossa vida enquanto casais. Muito bem, eu estou terminando de falar aqui para vocês, mas eu gostaria que você fizesse uma reflexão da sua vida nesse momento. Eu gostaria que você fizesse uma reflexão de que tipo de cônjuge você está sendo. E para isso, eu quero que essa reflexão não seja uma reflexão da sua cabeça, tá bom? Porque talvez não seja muito boa, né? Então, vamos fazer uma reflexão baseada exatamente na palavra de Deus. Eu quero que você pense, nesse momento, nos frutos do Espírito. Ou melhor, né, no fruto do Espírito. Isso os teólogos dizem que a gente não pode falar os frutos do Espírito, é um fruto só, tudo isso em um fruto só. É o fruto do Espírito mesmo, no singular. Então, qual é o fruto do Espírito? Eu quero que você pense se dentro do seu coração você está desenvolvendo o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Eu vou ler de novo, tá bom? Vou ler a segunda vez para você pensar. Olha só. Amor, alegria. Você tem proporcionado alegria aí na sua casa ou você toma banho de limão todo dia? Fica azedo, toma banho na limonada. Sabe aquela pessoa que acorda e toma um banho na limonada? Aí passa o dia inteiro azedo? Não fala bom dia, não dá um beijinho, não faz nada. Então vamos lá. Amor, alegria, paz. Gente, é muito importante sermos promotores da paz na nossa casa. Às vezes nós somos os promotores dos terremotos da nossa casa. Então, você está provocando paz ou terremoto na sua casa? Então, é bom a gente pensar. Paciência, né? A gente tem que ter tanta paciência. Todo mundo tem que ter paciência, de um jeito ou do outro. Não tem outra alternativa. Amável. Você é amável ou você é daquele que dá aquelas respostas grossas, curtas e duras de serem ouvidas? Que tipo de resposta você dá? Como que você trata o seu cônjuge, né? E bondade, você tem sido bondoso ou você é daquele que toma lá da cá? É isso que você fez? Então agora eu vou fazer você sentir do jeito que você me fez sentir. Nada de bondade, bondade longe de mim, não quero nem saber. Do jeito que veio, vai. Bateu, levou. Tem gente que é assim. Fidelidade, né? Esse é um fruto do Espírito muito importante, né? A gente precisa pedir para Deus nos ajudar a sermos fiéis em todos os momentos da nossa vida. Mansidão. Mansidão, né? Como é gostoso você viver ao lado de uma pessoa mansa, tranquila. Você tem sido manso com seu cônjuge? Ou você tem tirado a paz que ele procura obter na vida dele? Porque tem isso também, né, nos casais. Às vezes a gente está lá buscando a paz interior, buscando aquela reflexão gostosa, mas vem aquele furacão e tira a nossa paz, porque essa pessoa não desenvolveu a mansidão na vida dele, né? Domínio próprio. Gente, é muito importante a gente ter domínio próprio em todos os sentidos da nossa vida. E aqui o apóstolo Paulo termina dizendo que contra essas coisas não há lei. Então, nesse momento, eu queria que você pensasse no fruto do Espírito. Você está desenvolvendo esses frutos, esse fruto na sua vida?
Tem algum aqui que você acha que está faltando em você, que está fazendo falta para o teu relacionamento? Eu queria que você pensasse. Eu vou parar de falar um pouquinho para você pensar, tá bom? Se você quiser, você pode abrir sua Bíblia em Gálatas 5, 22 e 23, né? Conseguiu pensar sobre a sua debilidade em relação ao fruto do amor? Agora que você pensou em você, eu acho que de repente seria bem legal se você pudesse, se você puder fazer isso, né? Porque às vezes pode ser que tem casais que estejam com filhos e tal, então é melhor não falar, né? Mas se você não estiver, quem sabe, se você puder falar com seu cônjuge, de repente, qual é o fruto do espírito que vocês acham que está faltando no lar de vocês, como um todo, né? Mas não fala, ó, por causa de você está faltando isso, não. Somando as dificuldades de vocês, o que vocês acham que falta no lar de vocês hoje? Qual é a análise que vocês acham que falta? Será que está faltando amor? Será que está faltando alegria? Será que está faltando paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão ou domínio próprio? Será que existe um que vocês falam, olha, isso está faltando? Se vocês quiserem fechar a câmera um pouquinho, pode fechar. Vocês podem conversar um segundinho e a gente pode depois abrir, né, de novo, e a gente pode orar, né, pedindo para que Deus restaure isso que está faltando no nosso casamento. Conversem, então, o que vocês acham? Qual é o fruto do Espírito que está faltando? Analisaram? Eu não sei qual é o que é que falta no casamento de cada um. A única coisa que eu sei é que o nosso Deus é tão grande, tão bom e tão poderoso que Ele pode restaurar exatamente isso que você está sentindo falta no seu casamento. Ele pode te ajudar. Ele pode dar exatamente aquilo que falta para você. E vocês podem ter uma nova vida, né, em Jesus. E vocês podem, a partir dessa análise de hoje, que vocês acabaram de fazer, buscar isso que está faltando. Então, Deus vai dar sabedoria para vocês buscarem, né? Se está faltando paz, o que é que vocês vão fazer juntos para ter mais paz? Se está faltando alegria, o que vocês vão fazer para ter mais alegria no lar? Se está faltando amor, né? O que vocês vão fazer? É lindo, né? Saber que nós não estamos sozinhos. Nós estamos juntos com Deus que pode todas as coisas. Eu separei para vocês alguns versos de Provérbios. Nesse momento da minha vida, eu estou lendo Provérbios, mas eu não estou lendo assim um capítulo inteiro. Eu leio uns 3 versículos por dia só. E analiso aquilo que eu li e tiro uma reflexão para a minha vida, porque Salomão foi o homem mais sábio, né? Além de ser sábio, ele foi inspirado por Deus. Então, eu acho que a gente tem muito a aprender com Provérbios. Eu vou ler aqui para vocês. Olha só, Provérbios 17, 25. Quem tem conhecimento é comedido no falar, e quem tem entendimento é de espírito calmo.
Olha que lindo, Provérbios 17, 27. Provérbios 18, 2. O tolo não tem prazer no entendimento,